Uma marca de canetas que passou a fazer isqueiros e barbeadores. Uma de copiadoras que virou gestora de documentos. Uma outra que fazia computadores e agora investe em inteligência artificial. Seja para abrir o leque ou para se reinventar para continuar existindo, no programa de hoje a gente vai entender como funcionam mudanças de posicionamento dentro de grandes empresas. E para isso a gente foi descobrir as dificuldades de uma gigante que não se cansa de lançar novos produtos. O consumidor compra, ele pega, simplesmente tira da embalagem e sai utilizando. Então esse era o grande objetivo nosso, né? O novo momento de uma das maiores marcas de copiadoras do mundo. O que a gente fez foi expandir, né, daquilo que era a gestão do documento físico para a gestão do documento eletrônico. O projeto que se aproxima da ficção científica de uma ex-produtora de computadores. Essa plataforma se propõe a melhorar a produtividade do profissional que está na sua frente. E como uma fábrica de temperos passou a fazer até agrotóxicos. Às vezes, inovar significa eu vou demorar um pouco mais de 3 ou 4 anos para que essa inovação seja percebida pelo consumidor. O Mundo S.A. começa agora. Continuar competindo em mercados cada vez mais dinâmicos e imprevisíveis. É esse o maior desafio das grandes empresas hoje em dia. Em geral, para você se reinventar, é porque você já está percebendo que alguma coisa não está funcionando. E você vai sair de uma determinada posição que não funciona e você quer ir para uma nova posição que funcione. Só que você não tem garantias disso. A empresa, ela não pode ficar para trás. Então, se o mercado é bastante dinâmico, ela tem que ser... não pode ser muito grande, ela tem que ser ágil e flexível para conseguir fazer frente aos novos desafios que ela vai encontrar fora. Como é que você consegue ter um pouco mais de certeza daquilo que vai funcionar? Você tem 2 linhas de atuação de uma empresa. Você, na estratégia, você pode ser um líder, que é o cara que está sempre desenvolvendo novas coisas, se coloca no mercado, impõe sua solução no mercado, essa é uma linha, e você pode ser um follower, empresa que espera um pouco mais, tem um pouco mais de segurança para onde o mercado está indo e usa o seu poder de mercado, o seu canal, para ir tentar ser dominante naquela tecnologia. O interessante de empresas grandes ou empresas que estão num mercado muito dinâmico é você investir bastante em P&D, pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Porque quando você lança um novo produto, que é uma quebra de mercado, que é uma novidade, rapidamente as empresas que copiam chegam aonde você está. Então, para você não comoditizar a tua oferta e para as tuas margens não serem pequenas, você, internamente, você tem que se reinventar. Tem marca que, de tão identificada com um produto, acaba virando sinônimo dele. Essa que a gente vai falar agora, por exemplo, sempre foi sinônimo de caneta, o seu primeiro lançamento. E hoje produz mais de 100 itens diferentes. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, Maria. A cada segundo, 57 Bics como essa são vendidas no mundo. Percebeu que eu falei o nome da marca e não do objeto? E você entendeu perfeitamente que era caneta? Mas essa empresa, que nasceu nos anos 40, na França, já ampliou bastante seu mix de produtos. Hoje a gente trabalha com 3 categorias principais, né? Nós temos a categoria de papelaria, que nós temos mais de 40 produtos. Nós temos isqueiros e acendedores também. E também temos toda a nossa linha de barbeadores e também de depiladores. Para diversificar seu portfólio e ganhar mais fatias de mercado, a BIC, que hoje está em 160 países, optou por produtos bem diferentes. Mas repare, todos eles têm uma ideia bem simples por trás. São descartáveis. A gente via, através de pesquisas de mercado, que os nossos produtos tinham uma boa aceitação como produtos descartáveis, e aquele onde o consumidor compra, ele pega, simplesmente tira da embalagem e sai utilizando. Então esse era o grande objetivo nosso, né? E nessa variável nós tivemos vários outros produtos que foram lançados ao longo dos anos, né? Como é que vocês comunicam isso para o consumidor? Primeiro a gente comunica na embalagem, né? A gente procura deixar isso muito claro aos nossos consumidores, que é um produto descartável, né? Que em alguns deles tem uma vida útil longa, né? No caso de uma caneta, ela escreve até 3.000 metros, 3 quilômetros. Se você não perder antes. Se você não perder antes, obviamente. E cada vez que você perde uma, compra outra. Hoje, a empresa vende globalmente 46 milhões de produtos por dia. Desse número, 23 milhões são de papelaria, 7 milhões são isqueiros, lançados em 1973, e 12 milhões barbeadores, vendidos pela primeira vez em 1975.
Agora, lançando novos produtos, como vocês lançam sempre, vocês dependem quanto de pesquisa para saber tanto do desejo do consumidor quanto da satisfação do consumidor com esses novos produtos? Todos os nossos desenvolvimentos hoje passam por uma fase de pesquisa de mercado. Nós vamos aos lares dos nossos consumidores entender o que faz a diferença dentro dos lares, qual que é a utilização dos produtos, como eles utilizam, com que frequência eles utilizam. Ampliar o portfólio e se reinventar nem sempre é fácil para uma grande empresa. Muitas vezes, a BIC já enfrentou dificuldades nas vendas de alguns lançamentos. A gente tem uma diversidade enorme de produtos que foram lançados no passado e, por algum motivo, ou falta de investimento ou desposicionamento no mercado, eles acabam se tornando um fracasso e a gente tem que realmente descontinuá-los e passar para frente ou trazer novas linhas de produto. Uma área pouco conhecida no Brasil é a fabricação de um produto nem tão descartável assim: barcos. Mais significativa lá fora, não teve grandes sucessos por aqui. A BIC Sport ela nasceu na Europa, obviamente. Foi uma ideia do fundador da empresa, Marcel BIC, que ele é um admirador de barcos. E ele resolveu investir nessa área, fabricando pequenos barcos, caiaques, pranchas de surf. No passado, a gente lançou esses produtos aqui, mas a gente não teve uma adesão muito grande. Agora, quais você diria que são as maiores dificuldades para uma empresa desse tamanho passar a investir em uma área nova? Quais são os desafios? Acho que o principal desafio é você conhecer exatamente a necessidade do consumidor. Estar muito próximo do consumidor, entender as necessidades dele e aí sim alinhar toda a sua estratégia visando atender as necessidades deles. Porque você tendo esse alinhamento, independente do tamanho de mercado, você vai conseguir fazer algo, trazer algo para o mercado que satisfaçam a necessidade que o consumidor tem. Agora, Fernanda, a marca tem mais de 70 anos e faz mais de 40 que vocês começaram a diversificar os produtos. Mesmo assim, até hoje, a gente fala em BIC e lembra de caneta. Você acha que isso significa que vocês não tiveram tanto sucesso nas outras áreas? Como é que a empresa vê isso? Isso é importante para nós e a gente reconhece isso como uma fortaleza da nossa marca. O fato de vocês atuarem em áreas muito diversas, por mais que sejam todas descartáveis, atrapalhou um pouquinho na comunicação com o consumidor, na identidade da marca? Não, porque elas são muito claras, né? As finalidades são muito claras, né? Com essa comunicação no ponto de venda, nas embalagens e através da nossa mídia também, né? Em televisão também, a gente faz e reforça isso constantemente, que os nossos produtos eles têm finalidades distintas para consumidores distintos. A gente vai falar agora de uma empresa que se reinventou algumas vezes. Surgiu desenvolvendo tecnologia para coleta de dados. Depois, se tornou uma das maiores marcas de computadores. Há alguns anos, o foco passou para os serviços de tecnologia. E agora, quer se reposicionar mais uma vez, entrando no mundo da inteligência artificial. É o que mostra o João Carvalho. You're watching a stage play. A banquet is in progress. No futuro distópico de Blade Runner, a inteligência artificial criada pelo homem é tão perfeita que os androides, ou replicantes, como são chamados no filme, são confundidos com seres humanos. O diretor Ridley Scott nos leva a um mundo onde a inteligência das máquinas evoluiu ao ponto de alcançar seus criadores. O conhecimento para isso avança rápido. As pesquisas em inteligência artificial ganham impulso no mundo todo. E é a nova aposta desta empresa de tecnologia, a IBM, já bem acostumada a reinventar sua linha de negócios. A IBM ela tem um DNA de buscar sempre endereçar um problema de negócio. E isso nos remete a uma questão que eu acho que é fundamental. A gente não pode ser definido pelo produto que a gente vende. A gente tem que ser definido pela essência do que nós nos propomos a ser. Isso nos força a quebrar o compromisso com o passado. A empresa nasceu nos Estados Unidos há mais de 100 anos. No início, cuidava do registro de dados com a ajuda de máquinas que sabiam contar. Dados como os do censo do país, por exemplo. Décadas depois, o negócio principal passou a ser o das máquinas programáveis, que nada mais são do que os computadores pessoais que conhecemos. Durante um bom tempo, a IBM foi sinônimo de PC, mas em 2004, a empresa decidiu se desfazer da unidade de computadores. Mas o que fez com que a gigante global da computação se desfizesse do principal negócio dela? Produtos que foram um sucesso e que nos empurraram e que a gente entende que exauriram, que vão virar commodity, a gente expulsa do portfólio. Por que vocês decidiram não vender mais computadores e impressoras, sair desse barco?
Existem nichos que não vão mais se desenvolver. E não é a questão do computador e da impressora. A gente tem que estar atento em todo o portfólio de produto que a companhia oferece. Como é que vocês avaliam o risco de deixar uma atividade que é lucrativa, que é a principal atividade da empresa, para assumir uma nova área? É um risco, mas é uma decisão corajosa, que você, de fato, vai deixar de capturar uma receita que já é razoavelmente segura e vai buscar novas receitas. Se você ficar apoiado só nesse mercado que está estagnado e não buscar capturar essas novas oportunidades, no longo prazo, você vai perder. A divisão de computadores pessoais da IBM gerava uma receita considerável, 11 bilhões de dólares ao ano. Daí a pergunta, a venda afetou o lucro da empresa? O lucro não, a renda sim. A receita, sim, foi impactada. A lucratividade, não. Vocês agora estão passando por um outro reposicionamento de uns anos para cá, que é esse investimento massivo em tecnologia cognitiva. Você pode explicar para a gente como é que funciona isso? Ela fica alojada num grupo de computadores, vamos dizer assim, numa grande nuvem. Agora, a beleza dela é que ela não é programada, né? Ela tem essa capacidade de aprender. Na área de saúde, essa plataforma nossa se desenvolveu muito em oncologia, porque ela consegue entender todos os casos de câncer que existem catalogados. Diante dos sintomas de um determinado paciente, ela consegue assessorar o oncologista para saber se o tratamento que está sendo proposto para aquele paciente em particular é compatível com o histórico que ela já levantou de todos os casos que ela estudou. É uma inteligência artificial. É uma inteligência artificial. Ela vai estudar esses casos, ela vai guardar isso, entender a correlação entre esses dados, transformar esses dados em informação, essa informação em conhecimento, porque ela tem essa capacidade de se desenvolver. Oi, Watson. Ana, seu aniversário é amanhã. Vou fazer 7. Os seus dados mostram que você está bem. Você é médico? É possível? Você consegue falar pra gente algum valor desse serviço? Varia muito. Tem serviços em que, dependendo da camada que você utiliza, não tem custo. Recentemente, a Microsoft fez uma empreitada na inteligência artificial, criou uma plataforma que interagia com usuários de redes sociais e criava um raciocínio e disparava mensagens e criava uma forma de pensar, chamada TAI, e que não deu muito certo. Reagiu de forma polêmica, ofensiva e foi retirada. Como é que vocês fazem para minimizar esse tipo de reação e para controlar, digamos assim, a plataforma de vocês, chamada Watson? O Watson ele é um pouco diferente dessa proposta que você acabou de comentar, porque o nosso caso ele tem um foco num domínio de conhecimento. Então, se ele está se especializando em oncologia, ele só é especialista nesse assunto. A gente não tem a proposta de que ele tenha um corpo de conhecimento aberto. Pode ter? Pode. Não é a nossa estratégia. E não existe um risco dessa plataforma de inteligência cognitiva de vocês substituir seres humanos, substituir profissionais? Não acho que ela vá substituir. Essa plataforma se propõe a melhorar a produtividade do profissional que está na sua frente. E daqui a 10 anos, o que você acha que vai acontecer? A plataforma pode, de repente, evoluir para um robô, pode andar por aí, que nem a gente vê em filmes Blade Runner, Ex Machina? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente vai ter um ciclo disruptivo assim como a gente está tendo agora. I have never known love. Maybe we should write a song together. I can sing. You can sing? Do-be-bop, be-bop-a-doo. Do-be-dooby-doo, do-do. No início do programa, a gente falou de empresas que acabam virando sinônimo dos produtos que fazem. Pois bem, durante muitos anos, essa próxima era sinônimo de cópia de documentos. E para sobreviver, teve que se reinventar completamente. Afinal, com a evolução da tecnologia, das câmeras e dos scanners, viver só de fotocópia não ficou fácil. A Xerox nasceu há mais de 75 anos nos Estados Unidos ao lançar uma tecnologia de ponta, uma máquina que copiava documentos. Nos anos 80, com o avanço tecnológico na área digital, a tal da máquina, fundamental em outros tempos, deixou de ser tão necessária. E a empresa passou por uma forte crise, mas se recolocou no mercado. Bom, a Xerox, desde o seu lançamento, cerca de 75, 76 anos atrás, visava facilitar a forma de trabalho dos seus clientes, das empresas com que ela trabalha. Então, a empresa surgiu através da criação da copiadora, que todo mundo conhece, que visava exatamente isso, facilitar a vida das pessoas, facilitar a forma como se trabalha com o manuseio do papel.
Quando vocês perceberam que esse mercado estava mudando e que vocês tinham que se adaptar a ele? Acho que com o advento da transição digital, né, na medida em que popularizou-se a utilização de computadores, a empresa já percebeu a necessidade de evoluir e fazer algo além da cópia. Então, passou-se a ter equipamentos integrados aos sistemas computacionais. E isso já tem cerca de 30, 40 anos. Quando você diz equipamento integrado, o que exatamente significa? Bom, inicialmente a gente começou a andar da simples cópia para a impressão e depois acoplamos, né, além da impressão, a digitalização, trouxemos inovações também, ainda na década de 70, que foi a utilização do fax. A Xerox criou o fax. E quando foi que vocês começaram a sair da questão da máquina, da cópia, para atuar em outras áreas, a abrir esse leque? O que a gente fez foi expandir, né, daquilo que era a gestão do documento físico para a gestão do documento eletrônico. Então, o documento hoje não importa para a Xerox se ele está em papel, se ele é uma mídia digital, se ele está na nuvem, se ele está no computador de uso pessoal ou se ele está num grande data center de uma empresa. Entre os serviços que a Xerox oferece estão, por exemplo, soluções de gestão de pagamento de contratos. Além disso, algumas máquinas acabam virando centrais de serviço. É o caso dessa aqui, que faz a tradução de textos de mais de 30 línguas. Além dos documentos, a Xerox também virou um coletor e gestor de dados para as empresas clientes. A gente tem, por exemplo, soluções para correção de provas. Então, você faz questões de múltipla escolha, o próprio equipamento corrige aquilo. E mais do que corrigir, gera uma base de dados inteligentes. Quais as questões que tiveram maior índice de acerto, maior índice de erro, quais foram as maiores discrepâncias entre aquele resultado dos alunos. Mas, mesmo com tantas mudanças, a Xerox ainda tenta entrar nesse novo mercado. Em março, foi anunciada a divisão da Xerox em duas empresas. Uma dedicada à gestão de documentos, outra aos serviços. A mudança tem a ver com uma queda de 8% no volume global de negócios entre 2014 e 2015. Tem momentos em que são momentos de mais investimentos, são momentos em que você investe para ganhar novos mercados, há um tempo para que isso traga retorno. O objetivo de dividir a empresa em duas, obviamente, para maximizar o resultado para os acionistas, mas principalmente para focar naquilo que é mais específico de cada uma dessas áreas. Quais você acha que são os maiores desafios para uma empresa que tem que se reinventar por causa de mudanças tecnológicas de mercado? A empresa passa por várias transformações, tem momentos em que está crescendo muito, momentos que não cresce, mas uma coisa que acho que é sempre latente nas empresas que se transformam e estão sempre à frente, né, nessa questão da reinvenção, é não reduzir ou não eliminar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver. Não dá para dizer que a Ajinomoto é vilão ou que ele fez com que começasse a lançar o que eu fosse para outras categorias de produtos. O Mundo SA de hoje está entendendo por que e como grandes empresas se reinventam. Uma empresa japonesa que começou seus negócios se especializando em fazer temperos. Hoje, tem mais de 31 produtos em seu portfólio, incluindo fertilizantes. O Cadu Novaes foi investigar esse caso. A Ajinomoto foi fundada em 1909, a partir da descoberta do glutamato monossódico, um dos temperos mais utilizados no mundo. A empresa passou 60 anos se dedicando à expansão mundial do seu único produto, mas virou alvo de muitas críticas relacionadas a possíveis danos graves à saúde. Será que isso procede e influencia para a criação de novos produtos? Não, pelo contrário, né? Não dá para dizer que a Ajinomoto é vilão ou que ele fez com que eu começasse a lançar o que eu fosse para outras categorias de produto. Mas mal ou não, o fato é que a empresa decidiu diversificar massivamente sua linha. O glutamato monossódico deixou de ser o único foco. E hoje ela atua em áreas tão distintas como cosméticos e agronegócios. 5 divisões de negócio totalmente diferentes, uma trabalhando com nutrição animal, com alguns aminoácidos para misturar com a ração animal, uma outra divisão trabalhando só com insumos. Eu sou líder absoluto em temperos industrializados, na área de sopas instantâneas individuais. Além disso, eu estou atuando na área de refrescos em pó. E há 2 anos nós entramos na categoria de tempero menu, com a marca Satis, que hoje já tem, inclusive, temperos líquidos. A diversidade de produtos e a presença em 100 países levou a companhia a um faturamento global de 9,1 bilhões de dólares em 2014. Para Luiz Carlos Silva, a aposta em novas frentes é uma estratégia de negócio que rende frutos a longo prazo. Às vezes, inovar significa eu vou lançar algo tão inovador que eu vou demorar
um pouco mais de 3 ou 4 anos para que essa inovação seja percebida pelo consumidor. E o quanto a mudança de hábito do consumidor influencia nas decisões da empresa? O consumidor hoje ele é bem diferente do consumidor de 60 anos atrás. Há 60 anos atrás, o consumidor pegava sal, cebola, alho e alguns outros temperos, juntava na panela e tinha tempo para cozinhar e fazer tudo isso, fazer aquela alquimia que é cozinhar. Então, a oportunidade está em facilitar a vida dela. A marca hoje, em termos de glutamato monossódico Ajinomoto, a gente vende em torno de 10% só no mercado de varejo. Aí você vai encontrar ele presente em produtos como Sazon, que é líder absoluto de mercado na área de temperos industrializados. Em termos de faturamento, eu posso dizer que só vem crescendo nos últimos anos. O Mundo S.A. de hoje fica por aqui, mas a gente volta na semana que vem com mais histórias de mercados e empresas que viraram tendências. Tchau!